época que eu era estudante, eu sofria aquele problema de estudar, esquecer. Eram muitos pontos que tinham que ser memorizados. E quando eu procurava a fonte para achar esses pontos, eu gastava muito tempo à procura deles. Então um dia eu pensei em escrever um livro que facilitasse enormemente a busca dos pontos, o tempo de procura. Cada ponto de acupuntura tem de 7 a 10 informações e nós estamos falando de 361 pontos regulares, chegando a mais de 400. Então, o manual veio tentar ajudar o aluno a reduzir esse tempo de procura da informação, de que ele ache a informação mais rapidamente. Eu me lembro que em vários momentos, quando eu era estudante, na hora que eu ia finalmente inserir a agulha no paciente, a prescrição de pontos já estava pronta e dava aquele branco. Pá, esse ponto é 2 ou 3 tissuns da estrutura anatômica. Ele é fonte ou ele é a passagem? E eu tinha que naquele momento parar um pouco e consultar a minha fonte para refrescar a memória rapidamente. E aí eu me frustrava enormemente porque eu gastava muito tempo recorrendo a essas fontes para só lembrar uma pequena informação do ponto. E eu sempre sonhava, poxa, deveria ter um manual, um livro que eu pudesse acessar essas informações mais rapidamente. É como se eu pudesse confiar em uma memória anexa, que eu pudesse ter algo sempre ao meu lado, que quando eu esquecesse, eu pudesse rapidamente recorrer. A medicina tradicional chinesa, ela é, na verdade, um novo paradigma. Quando eu entrei em contato com ela, aos meus 14 anos, a teoria do Yin Yang, os 5 elementos, a noção de Qi, a ideia de que o corpo é percorrido por linhas de energia e essas linhas têm pontos de acesso, é um universo completamente novo e desafiador e deslumbrante. Entender o caminho interno dos meridianos e cada um dos pontos que nós acupunturistas temos que conhecê-lo e saber cada uma das funções. Eu achava isso uma tarefa quase que impossível. Eu me lembro o primeiro final de semana, no primeiro workshop que eu fiz de Douyin com o professor Juraci Cansado, e ele pacientemente desenhou todos os meridianos no corpo dele com uma caneta, e a gente fez isso no nosso corpo, e ficou muito interessante de ver que o corpo era todo desenhado por linhas, e até hoje, quando eu olho um boneco, o Homem de Bronze, e lembro dos meridianos, eu lembro lá daquele dia, aos meus 14 anos, quando eu vi e desenhei primeiro os meridianos no corpo humano. O professor Robin Jones foi um professor muito importante também na minha formação lá nos Estados Unidos. Ele tinha um carinho muito grande pela técnica e pela filosofia da medicina chinesa. Ele não nos permitia enquadrar ela em apenas uma técnica, em apenas uma metodologia. Ele sempre dava importância à relação humana, mas ele também sempre nos lembrava de que, apesar da técnica, existia um ser humano ali que precisava de ajuda. Tem uma citação no livro dele que é: antes de você colocar as mãos em um paciente, pare, respire e lembre de que não é você que está fazendo a cura. A acupuntura, cuja origem remonta a mais de 5.000 anos, presente no Brasil desde os anos 60, vem sendo amplamente usada nos mais diversos tratamentos de saúde, com sua demanda crescendo rapidamente. É reconhecida pela Organização Mundial de Saúde para inúmeros desequilíbrios, inclusive odontológicos, psicológicos, entre outros. E ainda com a perspectiva da entrada nas universidades do Brasil, assim como é nos Estados Unidos e na China. Quando estudante, os livros que eu tinha acesso na época eram normalmente livros grandes, pesados, que são livros muito importantes, mas são livros para leitura em casa, com calma, sobre a escrivania, em que você lê todo o capítulo lentamente. Depois nós tínhamos livros pequenos, rápido acesso, mas eram livros muito incompletos, muito superficiais. E ambos os livros eles não tinham um método de acessar rapidamente a informação. Eu sonhava com um livro que tivesse essas 3 características: tivesse densidade de informação, praticidade
e rápido acesso, que ele pudesse ter todos os pontos, todas as informações e ele pudesse também ser acessível. E acima de tudo, leve, pequeno, ele tinha que ser carregado comigo no bolso do jaleco, nas viagens, na mochila. Conversando com os meus colegas, eu reparava que cada um de nós tinha um jeito de resumir a informação. Nós tínhamos recortes, colagens, que nós fazíamos resumo dos principais pontos usados em um formato normalmente mais rápido, mais direto, porque nós sempre precisávamos olhar esses pontos mais rapidamente. A informação nos livros era em texto, em blocos, e cada um de nós acabava resumindo ela de um jeito mais criativo, para justamente ser fácil acesso. Quando eu pegava os livros convencionais e abria eles e me deparava com aquele bloco massivo de informação, e o meu olho ficava perdido em achar onde está a informação que eu preciso. Isso é uma dificuldade muito grande em eu poder achar aonde está apenas aquela informação que eu quero ler naquele momento. Hoje em dia, por causa da linguagem gráfica, da linguagem da computação, a gente vê que é muito mais fácil quando você abre uma página, você ter a informação segmentada em locais já previamente determinados. E não cada página que você abre, você tem um bloco, você não sabe onde está a informação. O manual procurou se inspirar nesses conceitos de organizar a informação em lugares que você já sabe. As gavetas das informações já estão previamente conhecidas, é uma estrutura organizada. Isso facilita a busca.